tranquilo? Quem tá falando é o França, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu trago pra gente mais uma análise de The Walking Dead. A gente teve aí mais um episódiozinho que foi um pouco melhor do que o passado, porque o passado foi um pouco mais... Foi um episódio mais tenso, porém foi um episódio mais parado quanto a relação à ação, esse tipo de coisa, né? Então a gente teve um episódio um pouco melhor, bora lá fazer análise desse episódio que foi... bom pra cá. Bom, no começo desse episódio a gente já percebe uma mudança e uma coisa que foi muito perceptível nesses últimos episódios da segunda parte da sexta temporada. A gente percebe os moradores de Alexandria se disponibilizando a fazer serviços, assim como a gente percebe logo no começo do episódio o Eugene se disponibilizando a ficar de guarda nos muros. Isso pra mim é algo inovador, porque como o Eugene disse, ele está na fase 2 de sobrevivência, então foi algo um pouco assim, nossa, o Eugene está evoluindo, então a gente consegue, nossa, caralho, o Eugene evoluindo, né? Tipo, assim como a Denise também se disponibilizou a ir à farmácia para procurar suprimentos e tipo de coisas na qual ela acha que aquela farmácia poderia ter muita coisa que poderia ajudar o povo de Alexandria. O que infelizmente, meus queridos, acabou resultando na morte da nossa querida personagem e doutora Denise, né? Eu só quero ver quão ruim vai ser pra Tara saber disso. Entrando nesse lado dos relacionamentos e dos relationships entre os personagens, a gente também tem o Tobin e a Karen que demonstraram que sim, eles estão tendo um relacionamento. Como a gente vê, né, os dois ali vão se encontrar, dão aquele beijinho de casalzinho, aquele tipo de coisa. O que, na minha opinião, é algo bom. É bom a gente ter alguém que a gente possa ser vinculado nesse mundo onde só existe caos e briga e um monte de, né, esse tipo de coisa. É bom ver dois personagens interagindo em si. Porém, claro que tem seus lados contras, né? Tipo, pode acabar acontecendo na morte de um dos dois, então tipo é algo muito mais sensível, sentimental e é complicado esse lado. Como tivemos no episódio retrasado, se não me engano, o término da Rosita e do Abraham, o fim do relacionamento entre os dois, apareceu nesse episódio a Rosita tendo um relacionamento com Spencer, o filho da Diana, né? Então, o que eu acho sobre esse relacionamento? Bom, eu acho que assim, o Abraham e a Rosita são meio duas pessoas que nasceram pra estar junto. Principalmente no meio de um apocalipse, eles se entendem, um ajuda o outro, esse tipo de coisa. Só que assim, quando chega o momento que não tá dando mais, aí depende dos dois, entende? Tipo, não tá dando mais, não quer, não precisa forçar, não precisa iludir o outro, esse tipo de coisa é mais pessoal. Caso você não leia as HQs, é bem notável que a cena da morte da Denise é uma representação das cenas que contém na HQ, né? Porque, obviamente, a série segue a HQ, mas teve uma pequena leve mudança. No lugar da Denise, era pra ser o Abraham. Sim, nas HQs, naquele momento, era o Abraham que morre. Era o momento em que ele estava conversando com o Eugene, na hora que os dois estão saindo, ele conversando, indo até a fábrica onde ele vai fabricar as balas, né? Era aquele momento onde o Abraham morria. A gente teve aquela cena um pouquinho meio zoada, onde teria o Eugene mordendo o saco do Dwight, que não é uma cena assim um pouco legal de ver, mas infelizmente... Mas foi uma coisa que salvou o grupo, ele teve que fazer isso, então até o Abraham chegou a se pronunciar dizendo que ele sabe morder um saco muito bem, né? Pois então. E nessa mesma cena a gente tem também o Daryl recuperando a sua crossbow. Finalmente, né, meus queridos? Estava na hora dele recuperar a sua bike e sua crossbow. Agora nós temos o Daryl completamente completo. Bom, se você percebeu, a Carol todo dia na varanda, o episódio ele começou repetindo todos os dias de Alexandria, todas as rotinas, e em nenhuma parte dessas cenas da rotina a Carol está fumando. Ou seja, o que normalmente as pessoas que fumam, por que elas fumam? Além do vício, normalmente elas usam aquilo para acalmar os nervos. Ou seja, o cigarro seria algo que acalmava os nervos. Isso vem por causa da nicotina, né? Ela dá uma sensação de alívio, uma sensação de prazer. Então, a gente percebe a Carol fumando intensamente. Então, a Carol, ela diz, na promo do episódio 15, a Carol diz que está indo embora. Ou seja, meus queridos, talvez a gente pode perder a nossa querida Carol, pode acontecer uma coisa muito triste nesse próximo episódio, porque caso você não saiba, foi confirmado que no episódio 16 irá aparecer flashbacks e que nesses flashbacks irão ter o Merle e a Beth. Ou seja, quem é a pessoa que é mais ligada com o Merle e a Beth? Sim, o Daryl. E por que um flashback? Um flashback, sei lá, ele estava sentado e teve um flashback.
Obviamente não, né? Talvez pode ser alguma coisa ligada à morte do Daryl, que infelizmente a gente vai ter nessa sexta temporada. Isso é algo meio que confirmado que iria ter nessa sexta temporada, se não na sexta, na sétima, a morte de um personagem querido chamado Daryl. Pois é. Então, assim, o que eu acho sobre isso? É algo que a gente tem que lidar, é algo que a gente tem que aprender, porque um personagem, ele tem um início de história e um fim. Ou seja, o Rick pode ser o fim dele, um final feliz, o que é bem óbvio que não vai acontecer. Mas a gente não pode esquecer que estamos lidando com uma série de drama, uma série de suspense barra terror, né? Porque não é muito terror. A gente não pode se esquecer que é uma série de drama e que, infelizmente, a gente vai ter que sofrer em alguns momentos da série, porque eu não queria ver o Daryl morrer. Não é que eu odeio o Daryl, que eu gosto do Daryl. Não, por mim, assim, o Daryl é um bom personagem, é um ótimo personagem. Eu não sou muito fã dele, mas não é um personagem que eu acho que seria bom a morte dele, porque iria desestabilizar um pouco o grupo e iria causar muitos problemas daqui pra frente. Mas claro que isso é só uma especulação, não quer dizer que o Daryl vai morrer, que alguma coisa que isso resulta que ele vai morrer, que isso quer dizer que ele vai morrer, não é nada garantido. A gente percebe na promo do 15º episódio que o Daryl sai atrás da Carol, porque ela fugiu, ela já tinha saído, não fugiu especificamente, ela não tá presa ali, né? Ela saiu de Alexandria e o Daryl vai atrás dela. Esse pode ser a morte dele, isso pode causar a morte dele, são vários fatores que podem causar a morte do Daryl. Bom, não é nada confirmado, né? Não tem como dizer, o Daryl vai morrer, mas é algo que pode acontecer, que é bem provável que aconteça, então infelizmente é a vida, né? Mas então é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezinho, se inscrever no canal. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar a minha análise. E se você quer continuar acompanhando as minhas análises, se inscreva no canal, fica sempre presente que eu tô sempre aí, valeu? É isso aí, valeu, falou e fui, até mais, valeu!